Ela vive perigosamente. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Simplesmente a gente já gravou esse vídeo. Só que Jesus. eu cometi um pequeno erro. Eita, eu botei do outro lado agora. A câmera tá vendo? Mas tem problema que eu... Vai ficar bom. Eu esqueci de botar o microfone, então a gente gravou 40 minutos com o microfone do celular. Mas tudo bem. A gente vai gravar tudo de novo, né, Arthur? Vamos lá. Repetir tudo que a gente acabou de falar nos últimos 40 minutos. Enfim, eu estou aqui com meu irmão Arthur, que algumas pessoas já conhecem de Estudante Global, porque ele também fazia parte do projeto. Vai, Arthur, eu vou deixar tu se apresentar. Tá. Oi, gente. E aí, De tudo novo. bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pra quem não era fã de Estudante Global, não me conhece, meu nome é Arthur, sou de Campina Grande, Paraíba, sou irmão de Amanda. Eu nasci em 1996, então a gente tem 3 anos de diferença. Minha história de vida, basicamente, como eu vim parar morando aqui hoje, é que eu estudei Direito no Brasil, me formei em 2017 e vim pra Alemanha em 2018. E aí, na Alemanha, fiz mestrado e comecei a trabalhar em Berlim em 2019. E em 2022, a gente decidiu, podemos falar disso já, se mudar para Portugal. E A hoje... gente, você e Nicolas, né? Isso, por isso que eu vou falar daqui a pouco. Se mudar para Portugal, hoje eu moro em Portugal, trabalhando remoto. E é isso, e sou casado com o Nicolas, que está com a gente hoje. Não está na câmera, mas está aqui. É isso, a gente é casado desde 2022, mas a gente tem um relacionamento já há 7 anos. Obrigada pela introdução. Eu convidei Arthur aqui hoje porque eu queria falar um pouco sobre cura emocional dentro de um relacionamento e de relacionamento saudável, porque eu acho que eu trago muitos exemplos de relacionamentos, e os meus próprios, né? De relacionamentos tóxicos, de relacionamentos que não deram certo, ou de perspectivas um pouco mais caóticas. Mas eu acho que é importante também ter perspectivas de relacionamentos saudáveis, como você conseguiu isso. Dicas, Dicas, tipo, como desenvolver um relacionamento saudável, o que é que você, dentro do seu relacionamento com o Nicolas, como um ajudou o outro a lidar com as próprias questões, coisas dentro do relacionamento, que eu sei que vocês têm um relacionamento muito saudável. E é isso. Então, e várias outras coisas, porque eu e Arthur foi meu primeiro terapeuta na vida e ainda continua sendo. A gente conversa muito sobre, tipo, coisas da minha vida, coisas da vida dele, coisas simplesmente da sociedade. A gente tem conversas profundas. E nós somos os loucos das reflexões, né? E a gente é o louco das reflexões. E é isso. A gente vai aqui, como todos os meus outros vídeos, conversar e pronto, ver o que dá, né? Então, pois é, como a gente conversou ainda agora, eu acho que isso de healing, cura dentro de um relacionamento, você conseguir lidar com as suas questões enquanto está no relacionamento, tem muito a ver com esse estilo de relacionamento de amizade. Isso é um tema que a gente conversa muito, eu e você, de que a minha... talvez eu vou contar a minha história com o Nicolas, vai ajudar a exemplificar isso. Então, Nicolas, a gente se conhece, a gente é de círculo de conhecidos já desde muito tempo, desde a gente tinha 14, 15 anos, a gente tinha amigos em comum, mas a gente não era amigo, a gente só se conhecia, assim, aquelas pessoas que vocês conhecem de nome e sabe quem é. E conheço, mas exatamente, não sei quem é, mas sei quem exatamente, não conheço, mas sei quem era, tipo isso, já desde muito tempo. A gente começou um relacionamento. Eu tinha acabado de sair de outro relacionamento, que era inclusive com uma menina. Então, eu também... Tem isso também sobre o meu histórico, que eu não tive... Nicolas. Não, por causa do mexido. Vai. Então, teve isso. Saí de um relacionamento, tive pouquíssimo tempo e comecei... Não um relacionamento oficial, mas já comecei a me envolver com o Nicolas. E... a gente era amigo, eu acho que isso tem muito a ver com... A gente era amigo, não, a gente era conhecido, então a gente começou a relação muito como uma amizade, eu acho. Antes de se tornar um relacionamento sério, era uma amizade. Eu acho que isso é uma coisa que conta muito, ou pelo menos contou pra mim, de a gente conseguir desenvolver um relacionamento saudável. E... é isso, assim, de forma geral, eu acho que você ter uma amizade. Esse aspecto é importante. Esse aspecto é super importante. Aí, o que é que você...
esse aspecto. Eu disse aspecto, eu acho. Aspecto. Eu sei que a gente já conversou que você tem uma... Nós temos uma opinião que a gente compartilha de que existem estilos de relacionamento diferentes, né? Que tem pessoas que não têm... não necessariamente tem esse aspecto de amizade. O que é que você acha? Não, o que a gente conversou foi que eu, pelo menos nos exemplos das mulheres que eu tinha conversado e os meus próprios, não existia tanto não existia tanto essa dinâmica de amizade com os caras que eu me relacionei e com os caras que as minhas amigas se relacionaram. Era muito mais, tipo... Eu não sei se por uma questão... Aí aqui a gente pode fazer essa reflexão. Tipo, não sei por uma questão social de que as mulheres têm a tendência maior de entrar em relacionamentos, às vezes, com homens que não tem nada a ver com elas. E aí, isso complica muito você ser amigo de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Bem... Tipo, e você entra num relacionamento pelos motivos errados, através de dores, através de traumas, por exemplo. Não sei, você entra simplesmente porque você quer estar num relacionamento, você quer ser escolhida pelaquela pessoa, e aí não tem muito essa tipo, se você tá num relacionamento porque você quer simplesmente estar no relacionamento, ou porque você quer se sentir escolhida, a sua prioridade não vai ser desenvolver uma amizade com aquela pessoa. A sua prioridade vai ser manter a relação de alguma forma. Vai ser manter uma relação. E a relação que vai ser mantida ali não é muito de amizade. É tipo assim, tu é meu namorado, eu sou tua namorada. A gente compartilha informações, só o que é necessário pra gente ter um relacionamento, e é isso. Uma coisa que eu vejo, assim, no meu relacionamento com o Nicolas é que essa construção de um relacionamento paralelo com a amizade foi uma coisa muito intencional nossa. Tipo, não é uma coisa que acontece magicamente. Você encontra uma pessoa, pelo menos com a gente, não foi uma coisa mágica. Que por a gente se amar muito, magicamente a gente tinha uma harmonia gigante entre os dois, entendeu? Não é... A gente teve que ser muito intencional em fazer isso, e eu acho que a gente já fez também esse paralelo com alguns dos seus relacionamentos antigos, de tipo... eu saber por você que por exemplo, você até tenta ter esse tipo de relação, e parte de você ter uma relação de amizade é você se sentir à vontade de, por exemplo, expor algumas certas vulnerabilidades para outra pessoa. Só que num relacionamento existe esse risco de que tipo, você vai expor uma vulnerabilidade para outra pessoa e aquilo ali vai ser usado contra você depois. Isso. E eu acho que com a gente aconteceu isso. Tipo, aconteceu o natural de, por a gente estar numa relação amorosa, os dois, às vezes, por exemplo, você tem uma briga de casal e você, consciente ou inconscientemente, usa de uma vulnerabilidade que você sabe que a pessoa tem, meio que pra, sei lá, jogar na cara ou manipular a situação, né? Mexer a situação de uma forma que seja benéfica pra você. E eu acho que uma forma que a gente construiu foi que, com o tempo, a gente foi sempre prestando atenção quando acontecia isso. E sempre ou eu ou o Nicolas, dependendo de quem estivesse mais saudável no momento, estivesse com condições de fazer isso, puxava o outro e ficava tipo, ei, vamos prestar atenção. Meio que quase como se fosse separar as coisas. É como se existisse uma relação de marido e mulher, ou marido e marido, tipo de casal, e uma outra relação que é uma relação paralela, que é a sua relação de amizade. Tem coisa que eu falo pra Nicolas como amigo. Um exemplo que eu acho disso, dessa relação, quase que relação paralela, é essa coisa, esse tabu, que eu acho meio idiota, mas enfim, tem gente que tem, de um casal, héteros eu sei que tem isso, gays tem menos, mas de tipo, você tá aqui, você e seu namorado, passar um homem muito bonito e você dizer, eita, que homem bonito. Tem muito casal que não faz isso. Eu acho que isso é uma coisa onde, às vezes eu tô comentando, tipo, eita, que homem bonito, eu tô comentando como amigo. Como se fosse isso, sabe? Tipo, com o Nicolas. Eu não tô necessariamente, tipo, aquilo não precisa necessariamente ser interpretado como uma ameaça pro casal. É como se fosse por essa lógica. Eu tô entendendo. Tá entendendo? O exemplo tem a ver com pessoas terceiras, mas eu tô querendo falar mais de, no geral, você, às vezes, querer conversar com a pessoa sem esse medo. Pronto, acho que é isso. Você querer conversar com a pessoa sem o medo de que aquilo ali seja utilizado contra você, ou que aquilo ali prejudique a sua relação com a pessoa.
que é o que você tem quando você tem um amigo, eu acho. Eu acho que um amigo é isso. É uma pessoa que você se sente à vontade de dizer qualquer coisa. Você Sem dizer, medo do julgamento da outra sem medo do pessoa. julgamento. Até se você precisar dizer, ontem eu... Ai, tu não sabe o que eu fiz, sei lá, fui super mal educada com a mulher da sorveteria, sabe? Tipo isso. E as duas pessoas precisam ter essa maturidade, né? De entenderem essa dinâmica. E, como você disse também, por exemplo, isso pode ser feito no relacionamento, às vezes, no momento da raiva, você usa a vulnerabilidade da outra pessoa como arma, pra você ganhar a discussão, ou pra você ter razão na discussão. Mas é importante ter a maturidade de reconhecer que você fez isso depois. E conversar com a pessoa sobre. E eu acho que... Exatamente. E também, como eu digo, eu acho que tem que ser intencional. Eu acho que não pode ser uma coisa... Pronto, eu acho que existe muita fantasia em torno disso de... quando você encontrar a pessoa certa... Eu acho que a gente fica quase com a impressão de que fosse assim... quando eu encontrar a pessoa certa vai ser minha alma gêmea. E a gente vai se entender super bem... Desde o primeiro momento e pronto. Eu acho que não é assim. Eu acho que você tem que ter uma intenção. Como se fosse, tipo, chegar com a pessoa e a gente quer construir um relacionamento legal, onde a gente é amigo, onde... Não sei o que. A gente quer. Os dois querem isso. Beleza. Então vamos ver o que é que a gente precisa fazer pra chegar lá. Tem que ser uma coisa bem intencional, eu acho. Pelo menos com a gente, isso foi bem intencional. Eu considero nosso relacionamento saudável também, como você. Eu acho que a gente nunca teve um relacionamento tóxico, mas eu acho que com certeza evoluiu o nosso relacionamento. De 7 anos pra cá. Não foi sempre tão harmonioso como é hoje, entendeu? A gente já teve também fases de ter muita briga, a gente já teve várias discordâncias, e o principal, acho que a gente já teve muito ajuste, tipo assim, a gente sentar pra conversar, e é o que eu digo, isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho você ter um relacionamento saudável. Você tem que investir muito, e tem que ser muito intencional, os dois têm que querer a mesma coisa, em termos de que tipo de relação a gente quer ter, entendeu? Uma coisa que eu pensei aqui, porque eu acho que por exemplo, você pode falar sobre isso, como foi o início do relacionamento de vocês. Uma coisa que eu percebi dos meus relacionamentos, por exemplo, é que logo no início do relacionamento tem muito love bombing. Então você já começa, eu já começo. Como tem muito love bombing, você tem a impressão de que você já conhece a pessoa. Tipo, que essa fantasia, é isso que eu digo. Isso. É porque existe uma fantasia que as pessoas querem construir de... o amor da minha vida, eu vou saber Exato. na hora. É porque a gente tem uma conexão tão profunda que mesmo a gente só se conhecendo... Há uma semana, mas a gente é muito amigo. A gente tem certeza de que... Mas continue pra eu poder dizer. Isso você vai concordar, porque você sabe todas as minhas histórias. Geralmente minhas histórias começam uma intensidade desproporcional no início. Só que como você começa aqui, depois que você vai conhecendo a pessoa, só faz assim, ó. Porque é uma pessoa verdadeira, ela tem defeitos, ela tem tudo. Então você começa achando que a pessoa é perfeita, é maravilhosa. Porque tem muito love bombing, a pessoa lhe valida demais. Você valida a outra pessoa, porque eu não vou só ocupar os florzinhos. Eu também fiz love bombing nos florzinhos, né? Sim. E aí, eu queria... Pronto, você pode falar como foi no início pra você e pra Nicolas. E depois a gente pode fazer uma reflexão também tipo, o motivo de você pular no relacionamento dessa maneira, de love bombing, que você querer que as coisas venham rápido demais, também é problemática. E também foi uma coisa que eu percebi nas minhas histórias com as minhas entrevistadas. Não sei, mas enfim, eu queria falar do início do relacionamento. Eu acho que no nosso caso a gente teve meio que 2 fases, porque como aconteceu? A gente começou a ficar juntos no final de 2017, começo de 2018, enquanto eu ainda estava no Brasil. Só que na época era só... a gente começou mais como... Foi só uma ficada. A gente não começou como um relacionamento sério. E o que é muito diferente... O que fez com que fosse muito diferente a nossa experiência é que na época eu já sabia que eu vinha morar na Alemanha. Então eu não entrei... Quando eu fiquei com o Nicolas a primeira vez, a minha intenção não era ter um relacionamento sério. Pelo contrário, tipo assim... A gente ficou algumas vezes e eu já dizia, tipo, nunca mais vou ver esse menino de novo. Queria só curtir. E aí, depois que eu vim morar na Alemanha, a gente continuou se falando por WhatsApp. E foi meio que o inverso. Em vez de existir uma forçação de barra pra virar um relacionamento, era o inverso. A gente não queria ter um relacionamento. Porque a gente morava, tipo, na época, eu vim morar aqui, Nicolas não tinha nenhum plano de vir morar na Europa. Enfim, que também, ele pode falar sobre isso em outro momento, mas eu vou resumir que Nicolas queria fazer au pair na época, mas ele não tinha ainda pesquisado muito sobre como fazer au pair. E aí, quando a gente passou a se falar com mais frequência, né? A gente falava muito sobre esse tema, fazer intercâmbio.
isso a gente era meio tentando ter só uma amizade. Depois que eu vim pra cá, a gente tinha ficado no Brasil, mas a gente não tinha um relacionamento oficial. E aí ele viu que a Alemanha, por coincidência, que era o país que eu estava, era um dos poucos países, acho que o único país que tinha famílias que aceitava au pair menino. Então, foi meio que uma coincidência, casou tudo, acho que foi isso, foi circunstancial. O início do nosso relacionamento foi muito circunstancial, eu acho. Eu acho que se não tivesse acontecido dessa forma, talvez a gente nem tivesse ficado juntos, porque a intenção no início não era essa. Hoje, olhando pra trás, eu acho que isso ajudou muito a gente. Porque tirou uma pressão da gente, sabe? Como a gente não tinha essa... Quando a gente ficou a primeira vez, a gente sabia que a gente não ia ficar junto pra sempre. Então, por exemplo, muita coisa que você fala de dizer assim, eu tenho medo de me abrir porque é um medo de perder a pessoa. Eu não senti isso, porque na minha cabeça eu já ia perder ele, entendeu? Então, tipo, sabe? Eu não senti uma pressão de mantê-lo. Isso foi a primeira fase. Depois a gente ficou conversando, né, pelo WhatsApp, e aí depois de vários meses a gente percebeu que a gente tava basicamente tendo um relacionamento à distância e a gente oficializou. Isso já foi, tipo, julho de 2018. E aí a gente começou a namorar à distância. Aí é onde eu acho que entrou sim isso que você diz, de tipo, no início do relacionamento ser muito esse love bombing, porque você acha que tudo é perfeito, a pessoa é perfeita. A gente brinca muito com isso hoje em dia, né? Que a gente fica dizendo, lembra aquela época, quando a gente tava só paquerando, como era... Isso existe, claro, óbvio, em todos os relacionamentos. Então, em todos os relacionamentos. É porque não pode ser desproporcional à fase do relacionamento, Exato. né? Então, mas aí, isso que eu acho que no nosso caso ajudou muito, porque a gente teve 2 fases. Então, essa segunda fase é que eu acho que foi isso que você passa. Aí sim, a gente teve essa fase de, tipo... fantasiar muito um ao outro, né? Tipo, e quando é longa distância, aí que tem. Exatamente. Longa distância, aí é que a pessoa mais perfeita do mundo. Eu sei, porque o meu último foi longa distância. Pronto, também. Exatamente. Longa distância é bem complicado, realmente, nesse quesito, porque a pessoa vira a pessoa mais perfeita do mundo. Quando você se encontra, tende a ser momentos maravilhosos, porque você quase nunca tá com a pessoa. Então, quando você está, é muito exciting. E você, não sei o que, não sei o que. Enfim, então, nosso caso teve isso sim. E aí, como a gente lidou com isso? Eu não sei, eu acho que logo depois a gente namorava à distância, Nicolas veio pra Alemanha, só que ele não veio pra cidade que eu morava. Ele morava em outra cidade, bem longe, muito longe, tipo 600 quilômetros, 2 pontas da Alemanha. E então a gente continuou sendo à distância, mas pelo menos a gente se via às vezes, né? Que antes era eu na Alemanha e ele no Brasil. Eu acho que a forma que a gente lidou com isso foi eu acho isso que eu falei, muito intencional de quando a fantasia começou a ruir. Não, quando foi passando mais tempo exato, do relacionamento, você conhecendo um ao outro, né? Obrigado. Conforme o relacionamento vai amadurecendo, você vai... Mas é isso mesmo, gente, a fantasia vai ruindo, porque não existe uma pessoa, verdade. tipo... Tá entendendo? Eu acho que vai sendo substituído. Eu acho que o tipo de... Pronto, eu acho que o tipo de amor vai mudando. Pronto, eu ia dizer, sai da paixão pro amor. Eu acho isso, sabia? Eu acho que o tipo de amor que você sente pela pessoa vai mudando. Porque no início é uma coisa muito avassaladora, digamos assim. E com o tempo você vai adaptando isso pra... E isso o que eu sinto hoje. O que a gente falou no início. O que fica é a amizade. Isso. Tipo, o que conecta quando o relacionamento é muito longo é a amizade que você tem com a pessoa. Eu acho. Eu também. Eu tenho essa perspectiva. Bem, não sei se tem pessoas que são casadas há 50 anos e não se consideram amigo do outro, mas enfim, né? Eu tenho. Deve ter, né? Mas não é o relacionamento que a gente quer ter. Eu acho que vai se adaptando. Tipo, pelo menos com a gente foi isso. Não sei se o Nicolas concorda, né? Mas o meu sentimento é esse. O tipo de amor que a gente sente um pelo outro foi mudando. E foi convergindo as duas coisas. Porque hoje, obviamente, a gente não é só amigo também. A gente tem um sentimento de casal, óbvio. Mas é muito diferente, eu acho, do início do relacionamento. Eu acho que início de relacionamento sempre, independente de como for, sempre é tudo às mil maravilhas. Mas, enfim, é isso. Eu acho que tem que ser muito intencional. Isso era intencional de nós dois. De saber que, tipo, a gente quer ser amigo um do outro. E saber que a gente não tem como atender a fantasia um do outro. Não tem como eu ser uma pessoa perfeita pra Nicolas, Nicolas ser uma pessoa perfeita pra mim. E o que a gente tem como fazer é enxergar as coisas como eu e ele contra o problema. E não um contra o outro. Então, minha experiência foi essa. Foram diferentes fases. Não terminei de contar, né? Mas Nicolas foi morar na Alemanha, a gente morava distante, a gente continuou tendo relacionamento à distância, mas a gente se via de vez em quando. E aí, disso, a gente já partiu direto pra morar juntos.
Uhum. E a gente foi morar juntos em Berlim em 2020. Já fazia 1 ano e meio. Foi Que vocês estavam que a juntos. gente tava namorando à distância. Oficialmente, 1 ano e meio. E aí eu acho que a gente teve mais... Foi onde a gente teve mais... Eu não diria nem problema de convivência, porque a gente não teve isso. Mas foi onde começou realmente a gente foi onde a gente começou a ter mais DR. E eu lembro que era muito intencional essa coisa nossa. Foi pandemia também, né? A gente tava junto o tempo todo. A gente teve muita DR. Então tudo era muito esclarecido. Tudo era muito... Né? A gente tentou conversado e tal. É isso. Não é perfeito, gente, também. Porque senão... Né? Eu acho que a tensão... Isso é que é muito difícil do equilíbrio. Porque eu acho que a tensão também faz parte de você ser um casal, né? Você ser duas pessoas diferentes. Porque senão é simplesmente... Vocês são 2 amigos ou 2 irmãos. Faz parte a tensão, mas tem que existir... É isso, tem que existir o equilíbrio. Você tem a tensão e tipo, existe a nossa relação de casal, mas a gente quer também nutrir uma relação de amizade para que a gente não seja só 2 pessoas cumprindo papéis aqui. Isso. Tipo, papel do homem, papel da mulher, ou papel de 2 maridos, ou enfim. Isso eu acho interessante, que a gente vai entrar em outra questão agora. Mas, bom, eu não sei a sua experiência, tipo, quando tu olha para os casais que tu conhece que são héteros e os casais que são homo, tu conhece homossexuais, tu conhece, tipo, porque eu conheço mais casais heterossexuais que não são amigos, eu vejo isso mais presente em casais que são gays. Ah, sim. Do que casais que são héteros. Essa coisa da amizade. Pelo menos no Brasil. Aqui menos. Aqui eu conheço mais casais mais heterossexuais comum, que eles são amigos. Verdade. Que eu vejo essa coisa de você realmente ser amigo do seu parceiro. No Brasil eu vejo bem menos. Eu vejo mais E eu acho que no Nordeste ainda. E eu acho que no Nordeste ainda é bem. Enfim. Porque tem mais machismo, né? Eu acho. Então tem mais... Realmente você tá ali pra fazer um papel. Eu acho que tem a ver com... Então, eu concordo com você. Eu também acho que no meu meio... embora que eu vou te dizer, eu conheço muito não, mas eu conheço sim alguns casais héteros que são... Amigos. Que são amigos. Depois, no off, eu te digo quem. Mas, é que também tende a ser os héteros que andam com os gays, né? Verdade. Mas eu acho sim que existe uma diferença entre casais héteros e gays nisso. Eu acho que é porque uma vantagem também é a minha opinião polêmica, que tem... uma vantagem, eu vejo como uma vantagem você ser gay, né? Embora a pessoa sofra homofobia, mas tem outras coisas que hoje em dia não tá fácil, gente, ser mulher hétero. Não, pelo você que eu sabe, vejo, você acompanha a minha jornada. Pelo que eu vejo da sua vida, não tá fácil. Eu acho que é tipo assim, um casal gay, seja 2 homens ou 2 mulheres, não tem a pressão de fora dos papéis de relacionamento. Por quê? Primeiro, porque a pressão da sociedade é que você nem exista. Tipo, então já começa daí. Mas já é um relacionamento que você tem que lutar, já é julgado, você tem que lutar pra ser aceito. Então, você não tem tanta... Eu não acho que você tá cumprindo uma expectativa. Porque muitas vezes, muitos casais, inclusive, começam escondido, tipo, não pode contar a todo mundo. Então, nem tem... né? Foi o meu caso também. O meu relacionamento com o Nicolas, como é que eu digo? A gente não postava foto no Instagram. Por exemplo, durante muito tempo. Não era ao vivo e a cores. Não era ao vivo e a cores. Então, óbvio que isso é ruim. Então, por isso que eu digo também, eu tô brincando, né, gente? Quando eu digo que é uma vantagem, eu sei que a homofobia é uma coisa ruim. Foi uma limitação que a gente sofreu, que muitas pessoas sofrem, mas nesse quesito ajuda, eu acho. Porque você fica mais livre de enxergar o seu relacionamento como uma coisa que pertence só a vocês dois. E não que tá sendo julgado pela sociedade. E eu já acho que homem e mulher tem uma questão de tipo... Pros dois, viu? Também não é só pra mulher. Acho que tanto quanto pra mulher. Nenhum. De tipo, o homem quer ser visto como provedor. Então, se ele for, por exemplo, tiver num relacionamento com uma mulher que ganha muito mais do que ele se sente meio assim. Eu acho que isso tem menos a casal gay. Eu acho que casal gay é mais a personalidade de cada um. Se você tem uma personalidade que você quer ser provedor, então beleza, você vai sofrer também essa pressão sua própria. Mas nos casais héteros, às vezes o homem nem quer ser provedor, mas a sociedade quer que ele seja. Os papéis de gênero são impostos. Pioram muito a situação, né? Exato. E aí eu acho que isso leva a essa, digamos assim, dificuldade, talvez, em alguns casais, de formar de criar realmente uma amizade, sabe? Porque existe essa coisa, tipo, como é que a gente vai ter uma amizade, mas ao mesmo tempo você tem que exercer os papéis de gênero. Isso. E foi como eu disse também, quando eu comentei de Valesca Zanello, de Prateleiras do Amor. Porque ela fala que a vulnerabilidade das mulheres é
quererem ser escolhidas. A vulnerabilidade da gente é isso, é que a gente só quer se sentir escolhida. Então, porque o que ela defende em As Prateleiras do Amor é que na sociedade existe uma prateleira e as mulheres têm posições nessa prateleira e o espectador dessa prateleira são os homens. Os espectadores dessa prateleira são os homens. E que, dependendo da sua... Tipo, o ideal da prateleira, quem tem a melhor posição na prateleira no Brasil, né? O ideal são loiras, magras e brancas. E que as mulheres que se distanciam desse ideal têm as posições piores na prateleira. E que, às vezes, o objetivo... A gente é socializada, e isso eu confirmo, porque eu fui socializada desse jeito, né? E as mulheres que eu conversei, porque a maioria são brasileiras até agora... Quando eu for conversar com as estrangeiras, eu vou ver qual a perspectiva delas. Mas, pelo menos no Brasil, a gente é muito socializada. Sempre ir atrás de um relacionamento. Tipo, essa é a nossa vida. Como eu disse no meu outro vídeo também. Eu cresci com uma avó muito hollywoodiana, que sempre me mostrava vídeos de comédias românticas. Que, tipo, eu era muito incentivada a ter namoradinhos. Tem uma piada na nossa família, que o objetivo da minha vida é ter um namorado. Que eu ia ficar muito feliz se eu tivesse um namorado. Então, como eu cresci escutando essas coisas, e muitas mulheres também... vira o nosso objetivo ter o relacionamento e ser muito validada pelos homens. Tipo, o momento que eu conheço alguém e que eu tô no relacionamento significa que eu ganhei na vida, praticamente. Porque tô sendo escolhida e eu estou sendo validada por um homem. Só que o que é que isso gera? Gera você, simplesmente, pelo fato de você ser escolhida, qualquer homem que ele escolhe, você... Se apega àquilo. Se apega, fica validada, mas não significa que você vai criar uma relação de amizade com aquela pessoa, tá? Por isso que eu disse, pode ser, como Valesca Zanelli disse, pode ser um perebado, tipo, um homem que tem nada a ver com você, só que como você tá escolhida, tipo, você tá se sentindo escolhida e validada, pronto. E aí é mais difícil de criar esse tipo de relação. Esse é um tópico difícil pra mim, porque... Difícil que eu digo assim, porque eu não tive essa vivência desse mundo de dating. Porque eu comecei um relacionamento já muito cedo, tipo com 16 anos, eu acho. 16 anos. E saí de um relacionamento já praticamente direto pra outro. Que é o relacionamento atual que eu tenho. Então, eu só tive 2 relacionamentos e eu tive pouquíssimo tempo de, tipo, solteirice na minha vida. Então, eu não tenho muito essa experiência com as tensões de, sabe? Tipo, como seria... Então, tudo isso também pra mim é muito... Talvez até o que eu esteja falando sobre a diferença do mundo gay e do mundo hétero nem seja realmente a realidade dos gays solteiros. Porque eu tô falando muito da minha vivência. Mas uma coisa bem pertinente e interessante do que você tava falando, que eu acho, é que você deveria, aqui no seu canal, eu acho que você deveria um dia tentar trazer um convidado que fosse um homem hétero. Solteiro, de preferência, ou que já foi solteiro. Solteiro, uma fase. Porque tem muita coisa... que a gente já conversou sobre isso, que eu acho que é pouco debatido no mundo ainda, que é o machismo pela perspectiva dos homens. Porque uma coisa que eu falo muito pra você é que quando a gente conversa eu percebo que eu fui socializado como homem, apesar de eu ser um homem gay, mas... Você continua sendo um homem. Tipo, tem muita coisa de machismo que eu vejo que eu absorvi. Apesar de eu também ser vítima de machismo, isso é uma coisa. Uma outra opinião polêmica que eu tenho é que eu acho que tem muito homem que sofre com o machismo. Também. Com certeza. O machismo atinge a todos. É ruim para as mulheres e para os homens. E eu teria muito interesse de ouvir a perspectiva de um homem hétero sobre essa questão do machismo, como ele vê o machismo. E uma coisa que você falou, que é super interessante. Você falou de Valesca Zanetti. Zanello. Valesca Zanello é a prateleira do amor. E você falou assim, que as mulheres são socializadas para serem escolhidas... pelo homem. Eu acho que é interessante porque você usa isso como uma lente pra ver a sua vivência individual, mas eu tenho certeza que um homem hétero, individualmente, ele não enxerga dessa forma. Porque ele não se sente, eu não acho que ele se sente como se ele tivesse uma prateleira de todas as mulheres e ele que vai escolher ela. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô, demais. Eu vou dizer baseado na minha experiência, né? Pode ser que eu tenha uma opinião diferente de um cara, mas... E também pelo que eu tô lendo na internet, pelo que eu vejo. Mas o que eu estou percebendo, através da minha experiência, através da experiência de outras amigas, é que o que está mudando muito é que as mulheres estão conseguindo criar mais coisas na vida delas que estão trazendo essa validação, que socialmente a gente foi aprendida de que viria do homem. Então a gente está nutrindo a nossa vida com coisas que não são um relacionamento amoroso.
intencionalmente, criando uma vida cheia de hobbies, cheia de amigas, que a gente... Porque quando a gente falou da prateleira de amor, eu também disse que ela defende que a prateleira cria muita competição entre as mulheres. E na sociedade do Brasil a gente vê muito isso também, como as mulheres competem entre si. E eu acho que isso está mudando aos poucos, a gente está realmente criando uma comunidade entre nós. Inclusive, esse canal surgiu através dessa vontade de criar essa comunidade, de compartilhar experiências, enfim, cura emocional, etc e tal. Porque eu acho que isso é feito de maneira grupal também, isso é feito coletiva. Isso, coletiva, é feito de maneira coletiva. Enfim, eu acho que as mulheres estão conseguindo fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente não está conseguindo juntar as lutas das mulheres e dos homens. A gente não tá conseguindo... Eu sei que são lutas diferentes e que é difícil você... É difícil dois grupos de minoria, e também porque os homens não... Tipo, eu não posso considerar os homens héteros... Não são minoria. Não são minoria. Então é difícil você juntar. Eu sei que cada um tem a sua luta pelas coisas que vocês estão passando, mas eu acho que a gente o que agora tá se tornando é que tá ficando um contra o outro, entendeu? A gente não tá conseguindo... E também o motivo pelo qual eu disse isso é porque a gente tá falando hoje sobre... Ou a gente tá falando aqui sobre cura dentro do relacionamento. Então, a minha perspectiva de eu ter um relacionamento considerado saudável, onde a gente tem uma amizade e que, por conta disso, a gente... Tipo assim, a minha experiência é de conseguir curar várias questões psicológicas ou emocionais e tal, enquanto estou no relacionamento. E conseguir fazer isso junto com outra pessoa. Como isso é maravilhoso e não sei o que, não sei o que. O que é interessante pra mim, vendo de fora, por isso que eu tô dizendo, eu acharia super interessante assistir como telespectador, é porque tem coisa... Pronto, vou contar uma história da nossa vida que exemplifica isso. Tem situações que a gente passa que eu olho assim, eu digo, eita, se a gente fosse um casal heteronormativo, existiria uma outra camada dentro desse conflito. Por exemplo, a questão dos trabalhos domésticos. A divisão do trabalho doméstico. Tipo, a gente mora junto, eu e Nicolas, e às vezes, digamos que, sei lá, tem uma semana que... Essa semana, por algum motivo, eu não lavei a louça. Fiquei nem aí, tava sujando tudo, não fiz nada. E aí, Nicolas... A gente tem uma DR, porque Nicolas fala, que merda é essa? Não sei o quê. Quando a gente tá nesse tipo de discussão e tem a ver com a divisão do trabalho doméstico da casa, eu sempre penso, e eu até falo isso pra Nicolas também, eu digo, eita, imagina como seria mais complicado ainda se um de nós dois, se a gente fosse um casal, um homem ou uma mulher. Porque eu fico imaginando, por exemplo, se eu fosse mulher e por exemplo, se eu não tô fazendo serviço doméstico, eu ia me sentir culpado porque por uma imposição da sociedade eu deveria estar fazendo. Ou o inverso, se eu tô fazendo muito, eu ia me sentir mal porque eu ia pensar, será que eu tô me rendendo ao machismo e tô lavando roupa pra esse cara? Tipo, é como se existisse realmente uma... Esse cara. Tô lavando roupa pra esse cara. É como se existisse realmente essa camada adicional de conflito. E como eu tô falando, eu tô contando a minha história de um relacionamento saudável, mas eu tô contando pra você que você é uma mulher hétera. Infelizmente. Mas ó, a gente já divide infelizmente que eu sou hétera. Realmente. Mas enfim, que você é uma mulher hétera. O que eu penso de desafio também pra você aplicar tudo isso que eu tô falando, como ter um relacionamento saudável, você vai ter que ser amiga de um homem hétero. Tipo, você vai ter que passar por tudo isso que eu passei com um parceiro que é um homem hétero. E pra isso eu preciso não ter na minha cabeça de que os homens héteros são os monstros. Exato. Entendeu? Aí por isso, eu acho que é o que tá acontecendo agora. É o que eu acho também. E aí eu sinto falta... Deixa eu ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu não quero ser cancelado por ser antifeminista, que eu não sou, sou feminista, e nem quero diminuir o trabalho trabalhos como a Valesca da Prateleira do Amor, de conseguir explicar para as mulheres a dinâmica machista por trás de tudo que elas passam. Tipo, isso aí tudo é super importante, tem que existir e tal. Mas eu sinto falta também de uma discussão meio que uma proposta tipo, tá, gente, e agora? Como é que a gente soluciona? Por exemplo, nossa das prateleiras do amor. As mulheres estão numa prateleira onde elas vão ser escolhidas pelos homens. Tá, só que os homens, com certeza, eles devem ter outra perspectiva disso. Porque eu não acho que os homens acham. Tá entendendo? Então, por exemplo, não existe Cadê os homens falando sobre como é que, do ponto de vista deles, que isso funciona? E como é que você junta os dois, sabe? A gente tava falando ontem sobre questões sociais e questões individuais. Eu acho que é muito importante apontar dinâmicas sociais que
impactam muitas pessoas ao mesmo tempo. Tipo, dinâmicas sociais que vão impactar as mulheres e dinâmicas sociais que vão impactar os homens. Mas por trás disso tudo existem experiências muito individuais. Vão ter homens que eu acho que têm essa consciência. Tipo assim, eu tenho uma prateleira enorme de mulheres pra eu escolher. Eu acho que eles têm essa consciência. Eu acho que tem outros homens que não. Porque também vai depender de inúmeros outros fatores da sua vida. Quem você é, como você cresceu, como, tipo... É que também a coisa da prateleira do amor não é individual, é coletiva. Porque Isso. um homem, sei lá, um homem hétero, mas que seja baixinho Isso. e, sei lá, gordo, questões de estética, questão vai de... ter menos... Exato. Tipo, pra ele não vai. Pra ele as mulheres não vão estar numa prateleira. Exatamente. Mas é isso que eu tô dizendo. É muito importante falar sobre questões que têm um impacto social grande, mas eu acho que falta isso nos nossos debates como pessoas normais. É ter essa análise um pouco mais individual. Que é isso que eu tô tentando trazer com o canal. Eu tô trazendo histórias que são muito individuais, histórias para apontar essas duas coisas. Que existem coisas que vão impactar as mulheres, como existem várias coisas em comum do meu relacionamento com o relacionamento das mulheres que foram entrevistadas aqui, mas vão ter coisas que são muito ligadas à minha história, que são muito ligadas à história de Ana Flávia, que são muito que são muito ligadas à história de Manu. E talvez falte isso, essa empatia da gente. Da gente, que eu digo assim, das pessoas todas as no pessoas mundo, no mundo, de dizer assim, beleza, talvez os homens héteros sejam horríveis. Tipo, é difícil relacionar com eles? Beleza, por que a gente não, ao invés de ficar só no macro, por que a gente não começa a ir devagarzinho no micro, entendeu? Pra gente poder ter mais empatia pela experiência da outra pessoa. Concordo. Eu. Ou seja, por isso que eu disse também, eu acharia interessante ouvir a perspectiva de uma pessoa dessa, um homem hétero, porque eu acho que é uma background diferente e porque, pelo menos, quando a gente conversa, como eu tô comparando a minha experiência com a sua, eu não consigo não ver essa diferença, entendeu? Essa diferença de ser um casal heteronormativo e ser um casal homossexual, onde eu acho que essa camada de papéis da sociedade, ela já não é tão forte. Pelo menos na minha vivência. E eu acho que isso facilita um pouco... Não sei, acho que facilita um pouco você conseguir ter um relacionamento saudável. Acho que facilita, tipo... Não sei. Difícil dizer isso coletivamente, porque também tem muito casal gay que não tem relacionamento saudável. Então, não sei. É porque tem tantas situações diferentes, né? Não, eu vou te dizer, eu acho que é mais realmente uma questão de papéis da sociedade. Inclusive, quando a gente falou antes que... era mais... Você via que tudo assim, aqui na Europa tem mais casal hétero que os dois são amigos. Isso é uma coisa que eu não gosto tanto de falar, porque eu não quero que as pessoas interpretem mal também de achar que a gente tá falando como se, tipo, no Brasil existe machismo, aqui não existe. Tipo, aqui... Eu não acho. Todos esses problemas que existem no Brasil também existem aqui. Só que... Não, o que eu quis dizer foi que, na minha experiência de conhecer casais... eu acho que a nossa experiência também é diferente, porque a gente veio do interior da Paraíba, onde o machismo é extremamente forte. É importante apontar ainda, aqui. Pois eu acho que, pra mim... na minha opinião, tá acima da média do Brasil, por exemplo, tipo, em termos de machismo. E veio pra uma experiência de, tipo, morar numa cidade grande, você mora aqui em Paris, é uma cidade cosmopolita, tem pessoas do mundo inteiro. Então, a gente mesmo, tipo, nossa experiência aqui como imigrante, naturalmente a gente tem mais acesso a pessoas diferentes, a pessoas mais abertas e tal. Então, sim... E olha que mesmo assim, tipo, se você pegar as minhas situações, assim, nos meus relacionamentos, de todos que eu tive um que foi tóxico. Os outros não foram tóxicos, necessariamente. Não, foram normais. Foram normais. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu também já tive experiência com pessoas que o meu namorado não era brasileiro. Verdade. Apesar de ser de uma sociedade que também é muito machista. Sim, verdade, realmente. E foi mais, pois é. Enfim. Enfim, eu vou contar essa história em outro vídeo. Mas o que eu ia dizer o motivo que eu acho que a gente enxerga mais isso aqui, casais héteros que também são amigos, é porque não existe, por parte da sociedade, a expectativa de que você seja separado. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai pro Brasil, quando a gente viaja hoje pro Brasil, tem uma coisa que a gente observa lá que a gente não observa aqui. Aí, gente, eu não sei se é porque aqui não tem, eu não observo. Tá. Se existe aqui, eu não vejo. Que é você chegar, por exemplo, vou pra um casamento. Você chega no casamento, aí fica um grupinho de homens falando de futebol e um grupinho de mulheres. Aí, tipo, isso é muito emblemático pra gente, porque a gente sempre fica no grupinho das mulheres. A gente sempre fica no grupinho das mulheres, né? Falando de, sei lá,
roupa, comida. As mulheres, eu acho que os assuntos normalmente são mais variados. O grupo dos homens no Brasil vai ser sempre falando de futebol, carro, alguma coisa assim. Ou de, tipo, negócios, dependendo da situação. Eu acho que aqui eu não vejo isso. Nunca vi chegar numa situação social e se dividir naturalmente, assim, entre homens e mulheres. A não ser que seja uma coisa muito... Tipo, sei lá, uma reunião do time de rugby. Aí vai todos os caras e as namoradas deles. Aí beleza, porque tipo, eles se conhecem do time e as namoradas não se conhecem. Alguma coisa assim, mas no Brasil é meio louco porque é tipo uma coisa quase que natural que eu vejo em várias situações. Tipo, chegar lá e se dividir, sabe, entre um grupinho de homens e um grupinho de mulheres. Isso é um exemplo. Eu acho que aqui é como se a sociedade impõe menos essa questão de papéis. Tipo assim, o homem é que vai ser o provedor da casa. E a mulher, não sei o quê. Homem gosta de carro e mulher gosta de boneca. Sei lá. Maquiagem. Ou cozinha, sabe? Eu acho que tem menos tabu com isso aqui. Eu acho que aqui tem um monte de homem. Não tem aquela trend, esse homem é gay ou é só europeu? Aqui tem muito. Aqui é normal, tipo, sei lá, homem se interessar muito. Não chega a ser homem, por exemplo, colocar maquiagem, isso também é tabu aqui, mas. Sei lá, dá um exemplo aí, mas homem se interessar por coisas que não necessariamente é mega máscula, entendeu? Homem gostar de fazer compras. Tipo por isso. exemplo, Que aqui tem muitos. Metrosexual, né? Que existia antigamente tipo, essa. Isso. Conheço vários. Tenho até amigos que são. Tenho até amigos que... Pois é. Eu conheço vários homens héteros que adoram fazer compras. Isso no Brasil... Eu acho que vem disso, sabe? Mas assim, o que eu te falei antes. No Brasil eu conheço muita gente que tem... Vou falar pra vocês, pessoas que estão assistindo. Se vocês não conhecem, eu acho também que é um meio que cada um vive. Porque eu conheço muito casal hétero que tem essa... Dinâmica. Só que sempre são casais héteros fora da norma. Então, tipo, normalmente... E eu acho que eu tenho mais... contato com isso, porque são os héteros que andam com a gente, que são os gays, que andam com os gays. Porque já é o primeiro filtro que eu tenho na minha vida. Eu não, graças a Deus, eu não convivo, isso é uma coisa importante para também as pessoas que estão assistindo entenderem o contexto. Eu não convivo com pessoas héteros. Comigo! Não, eu não convivo em meios, graças a Deus, eu não convivo em meios homofóbicos. Não, que você sabe que você não seria aceito. Que eu sei que eu não seria aceito, entendeu? Que eu sei que muita gente, tipo, não quer, mas tem que conviver porque, sei lá, por causa do trabalho, ou porque a família, não sei o quê. Eu não tenho isso. Como a gente mora aqui, eu até tenho partes da família que ou são extremamente homofóbicas, ou são, tipo, no limite, respeita, mas também não celebra, ou também não... Eu sei que não é uma coisa totalmente ok, mas assim, aqui no meu dia a dia, eu não convivo com esse background. Eu vivo uma vida, tipo, todo mundo que eu conheço é totalmente de boas, quase todo mundo que eu convivo já assistiu ou sabe quem é RuPaul's Drag Race, entendeu? E isso inclui também os homens héteros que eu conheço, os poucos que eu conheço. São homens desconstruídos, né? Então... Eu acho que tem a ver com isso também. Tipo, no Brasil existe, mas realmente são pessoas que fogem da norma, porque existe uma imposição de papéis. É uma coisa que eu posso perguntar também a você, como mulher hétera. Uma polêmica dos nossos mundos, né? No mundo gay e no mundo das mulheres héteras. Que eu quero perguntar a sua opinião. Nós gays... Tem uma história tem uma situação que sempre acontece com as meninas, que é assim. Você é amigo de uma menina, ou a menina faz parte de um grupo que tem muitas meninas e tem gays, homens gays, ou as mulheres, enfim. E aí a menina arruma um namorado, e o namorado ou é homofóbico, ou é esse limite que eu tô falando, que você não é homofóbico. Você aceita, também... mas você também não... Tipo assim, você não... Sei demais. Você não conhece nenhum artista gay, você não acompanha nada, você não sabe nada, você não... Você só aceita. Tipo isso, você aceita, você não vai bater. Você não agride. Mas também eu tô entendendo demais. Tu tá entendendo? Tô, demais. Mas é aquela pessoa que, sei lá, por exemplo, é aquele menino que também não ia querer que o filho dele fosse pra um show drag. Sabe? E aí, o que eu fico chateado, pelo menos, e eu tenho ódio dessa situação, é quando
menina tem acesso, a mulher hétera tem acesso a esse mundo, né? E aí ela fica com um cara desse. E você quer dar a sua perspectiva de tipo, o que é que... Será que é porque vocês pensam, é normal? Ou vocês pensam, não tem outra opção? Ou tipo, como é que você vê isso? Porque... Tá entendendo? Ou, Demais. eu também quero... eu também queria entender esse tipo, você enxerga isso necessariamente como um red flag No cara. no cara? Sim. Bom, eu pessoalmente enxergo como um red flag. Mas fazendo uma reflexão mais geral, não só disso, de aceitar isso, mas de aceitar várias coisas que são problemáticas, de aceitar muitas red flags, eu acho que eu vou voltar para o que a gente tava falando Tá, antes. entendi. Vai ser o... Tipo, é toda a reflexão de o porquê você acaba em relacionamentos que não tem nada a ver com você. Por que você acaba em relacionamentos que não são alinhados com a sua personalidade. E isso vem de um lugar problemático. Aí o que a gente pode, que é o que eu disse, a gente pode fazer a reflexão geral de coisas sociais, de, por exemplo, a lei do amor, você querer ser escolhida e você acaba com pessoas que têm nada a ver com você, e questões mais individuais também. Mas, eu vou... Entendeu minha perspectiva? Eu vou reformular o que eu falei, porque eu acho que eu entendi também o que é que eu tô querendo dizer. É como se eu estou querendo falar com vocês que estão assistindo, que são mulheres héteras, que têm amigos gays, ou que vocês gostam do mundo gay, que também não é obrigado, pode ser que você seja uma mulher hétera e não conhece nenhum gay, mas... E você quer ter um relacionamento saudável, onde o seu relacionamento vai ser estilo de amizade. Eu acho que pra isso, eu não sei se vai ser uma opinião polêmica, mas necessariamente, você vai ter que arrumar um homem. Arrumar um homem. Você vai ter que procurar por um homem que ele, no mínimo, seja consciente do machismo e que ele tenha um mínimo de vontade de ir contra aquilo. Pronto, é isso que eu tô querendo dizer. Por isso, quando eu falei assim, eu conheço alguns homens héteros, que são normalmente namorados ou maridos das minhas amigas, que são super gente boa, que são, não sei o que, desconstruídos e tal, mas todos eles são conscientes do machismo e todos eles ativamente lutam contra... E todos eles são vítimas de machismo, porque praticamente todos esses que andam com gays também sofrem homofobia. Tipo, os amigos dizem que eles são viado, enfim. Então são homens eles também estão lutando contra o machismo. Então, o que eu quero dizer para as mulheres é, se você é essa pessoa, que eu acabei de falar, né? Uma mulher hétera, você quer um relacionamento que você seja super amiga, e você fica com um cara, e você diz a ele, o que é que tu acha do machismo? E ele diz, não vejo muito problema. Acabou já aí, porque tipo... vejo problema, mas você não vê ações, tipo, não tem nada ativamente que mostre isso. Tipo, isso é muito... Eu acho que isso é muito fundamental, tá entendendo? Porque senão... É isso que eu tô dizendo que é diferente pra casais gays. Porque pra casais gays, quer dizer... Que eu já ia dizer, casais gays, você já sabe que o outro é contra a homofobia, por exemplo. Porque tá com a moléstia, como é que ele vai ser... Só que realmente, nem todos. Nem todos. Pois é, isso às vezes causa... Pensando aqui numa pessoa. Isso às vezes, a gente pode também comentar no off de pessoas individuais, mas isso causa muito problema, realmente, agora que tu falou. Em casais gays, que é tipo assim, um se aceita, mas o outro não se aceita. Que é como se fosse essa relação do homem com a mulher com o machismo. Eu acho que se você é um casal hétero e você quer ter um relacionamento saudável e uma amizade com o seu namorado, vocês têm que estar on the same page sobre o machismo. Necessariamente vocês têm que ter uma opinião, não exatamente a mesma, mas tipo, muito semelhante sobre o machismo. Não tem como ser diferente. Porque senão, tipo... E curiosidade sobre a experiência do outro. Dos dois lados, eu acho verdade. Isso, tanto um como o outro. Porque, por exemplo, uma coisa que eu percebia muito do meu último flowzinho é que não existia a curiosidade da parte dele. Existia muito mais da minha, verdade. mas isso porque eu sou uma pessoa que sou curiosa... Isso eu não vou dizer, tipo, não é porque eu sou mulher, não. Porque pode ter muitas mulheres que também não são curiosas. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa curiosa pela experiência da outra pessoa. E eu tinha muita curiosidade da experiência dele, mas ele tinha zero curiosidade da minha experiência. Tu sabia que, pra mim, o red flag maior com esse flowzinho, por incrível que pareça, o último, não foi a falta de vontade dele de saber da sua experiência, mas sim a falta de vontade dele de compartilhar a experiência dele. Porque eu acho que também tem muito... Isso são os esquerdomachos. O que eu acho que são os esquerdomachos? Os esquerdomachos são os que aprenderam... Eles olham a experiência das mulheres com o machismo, eles aprenderam a validar as experiências de vocês. Ai, realmente, é muito difícil ser mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele não... Que pra mim isso é o esquerdomacho. Mas ele não parou pra analisar a experiência dele. Tipo, é aquela pessoa que sabe todos os percalços que a mulher sofre com o machismo, mas ele não sabe dizer quais são as coisas que ele sofre com o machismo. Isso, com certeza. Quais são as coisas que ele faz pra tentar
lutar contra o machismo dentro dele próprio, entendeu? Esse eu jamais. Eu não vi nem o resquício de pensamento não, disso ele nele, não entendeu? Ele tinha zero acesso às próprias experiências. Pronto. Zero acesso. Pronto, é isso que eu tô querendo dizer. E era muito frustrante pra mim, porque eu queria que ele me desse isso. Aham. Tipo, me fale sobre como você tá se sentindo. Só que como? Ele não tinha nem acesso a ele próprio? Que, na verdade, isso é uma das primeiras coisas do machismo. Quando você tá sendo... Vou Pronto, compartilhar aí, minha experiência, que fui socializado como homem. Vou dar minha perspectiva. Vou dar minha perspectiva de pessoa que foi socializada como homem. Apesar de ser gay, mas eu tive a socialização de um homem como qualquer outro. Uma das primeiras coisas que você aprende Eu derrubei água. é que homem não expõe sentimento. Tipo, então, você colocar pra dentro tudo aquilo faz parte de você se tornar um homem. Isso era outra coisa que eu queria ouvir de um entrevistado. Como ele lida com isso, entendeu? Porque até eu, hoje em dia, eu vejo isso em mim. Tem situações que eu passo que eu me vejo que eu não tô me sentindo à vontade de demonstrar meus sentimentos. E eu sei que vem do machismo. Aí você diz, mesmo você sendo viado? Sim. Sim, porque eu ainda sinto essa pressão de tipo... Sabe, você como homem tem que ser forte, ou você não sabe? Não pode demonstrar não pode demonstrar sentimentos. Enfim, eu acho que tem muito isso. Isso é muito louco, né? De, tipo, demonstrar sentimento é visto como uma coisa feminina. Mas começa... Eu acho que isso é bem da infância, começa quando criança. Com certeza. Porque, tipo, um menino chorando, as pessoas falam muito assim, tipo, ai, deixa de ser no fresco. Nordeste, ser fresco. Deixa de ser fresco. Isso é bem louco. Então eu acho que você aprende, como homem, você aprende muito cedo. Então pronto, é isso que eu tô querendo dizer também. Eu acho que pra vocês que são mulheres, eu não consigo... Pra mim, por isso que eu digo, pra mim, se você quer ter uma amizade, necessariamente o homem vai ter que, no mínimo, reconhecer o machismo e como é que aquilo atinge ele. Porque senão... Isso é muito... Tipo, parte básica do machismo ele não expressar os sentimentos. E como é que você vai criar um relacionamento saudável de amizade se o seu namorado, seu marido não quer falar dos sentimentos dele pra você? Tem muitas camadas, porque eu tô pensando aqui agora que, por exemplo, Florzinho não acessava as próprias emoções dele, né? E eu acho que quando eu comecei a namorar com o Florzinho, que eu comecei a perceber isso, existia uma parte de mim, que também faz parte da sua socialização das mulheres, que é quase um lugar materno. Que é tipo assim, não, eu vou cuidar dele e eu vou fazer com que ele expresse os sentimentos dele. Tipo, eu vou ser essa pessoa que vou fazer com que ele expresse os sentimentos dele. Então tem esse lugar de tipo assim, materno mesmo, de que eu vou cuidar do homem, Isso é uma coisa que eu percebo, pelo que eu vejo assim na internet, eu percebo uma coisa bem feminina realmente, né, de querer salvar isso, o pronto, homem. Eu vou salvar ele. E eu querer vou ser mudar a pessoa, a vida dele, revolucionar eu vou ser a vida dele. pessoa que ele vai se expressar. E vem de novo, ele vai me escolher pra fazer isso, entendeu? Eu vou ser a grande escolhida dele se expressar emocionalmente. Pois é, outra coisa ótima pra... essa entrevista tá só pra você dizer, gente, deveria ser um homem hétero. Que é outra coisa que eu quero perguntar a um homem hétero, tipo, você acha, tipo, digamos, você pega um homem hétero desconstruído, aí eu queria perguntar a ele, foi uma mulher que lhe salvou dessa... Porque eu não acho, entendeu? Não. É igual a você, tu acha que algum homem tenha, tipo, você não é mulher, você entende? Olhe pra uma mulher hétero que não é desconstruída e não é letrada no feminismo. Tu acha que ela casar com um esquerdomacho, por exemplo, o esquerdomacho vai convencer ela a ela enxergar o que o machismo faz com ela? Nunca. Não. Então é a mesma coisa. Que eu também acho. Então, não, meninas que estejam assistindo, não, vocês não vão salvar ninguém. Não, e tipo, vocês não vão convencer o namorado de vocês a virar feminista. Ou não. convencer o namorado de vocês a enxergar também acho que não. a enxergar os males que o machismo fez nele. Eu não acho. Também não acho. Não, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser feita pelos homens, para os homens. Isso é uma coisa que falta também. Isso tem que partir deles, tem que ser uma coisa deles. Pode ser que isso, dentro do relacionamento, tipo assim, se ele já tiver essa vontade, ele tem que ter a curiosidade. Sim, ela auxilia, mas ele tem que ter a curiosidade. Tipo, pronto, você não vai florescer a não, curiosidade eu não dele. acho, eu não acho. Isso eu também não acho, não. Até porque, vou dizer também uma opinião minha, não sei se as pessoas concordam ou não, mas isso que você falou, quando você falou assim, tem coisa que eu falo por ter medo de perder ele. Eu acho que pelo perspectiva que você não fala. Eu acho que também pela perspectiva masculina, talvez o Flowzinho que você namorou, na cabeça dele, ele não quer se abrir com você porque ele tem medo de perder você. Porque... Foi o que ele alegou quando a gente teve as nossas brigas. Exatamente, porque ele sabe, porque é tudo é como se fosse um ciclo vicioso, tipo, você tem medo de perder ele porque você está buscando por uma validação masculina. Ele sabe que se ele se rebaixar como homem, ele já não vai ter como lhe dar a validação, porque tipo, se ele não é aquele homem másculo... E que talvez ele, nos meus olhos, já vai perder ele já vai descer, exatamente. Eu acho que isso se passa muito na cabeça de muitos homens héteros, tipo,
se eu mostrar vulnerabilidade, é como se eu baixei de nível. Eu sou menos homem. Eu sou menos homem. Aí ela não vai mais me querer, ela vai querer outro homem mais másculo e mais preparado, mais sei lá, enfim, Então tem isso também, entendeu? Por isso que nunca vai ser, por conta do relacionamento, ele vai se abrir pra isso. Eu acho que tem que ser uma vontade que é uma vontade genuína dele. Isso. Pronto, é o que eu acho também desses homens que eu conheço, que têm relacionamento saudável com meninas, que são abertos, que convivem comigo no meu meio, que é extremamente gay. Nenhum deles eu acho que é do jeito que é por conta da namorada. Eu acho que eles são daquele jeito, sabe? Já tinha essas Eles características já tinham e eles, inclusive a maioria já sofre isso desde criança. Desde que tinha 15 anos, já era um menino que era hétero, mas era... Na verdade, gente, isso foi um pouco a minha experiência, porque eu tive um relacionamento com a menina, né? Então, tipo, eu crescendo na Paraíba, eu sempre fui apontado como gay pelas pessoas, mas pra mim, dentro de mim, não foi essa experiência que eu tive. Então... Por isso que eu sei que quando você é um menino hétero que realmente não quer atingir as expectativas do machismo, isso já se torna claro pra você muito cedo na sua vida. Entendeu? Ou isso vem através de você. Não vem por conta de um relacionamento. Não vem assim, eu vou deixar de ser machista porque casei agora com fulano. Não acho que é assim, sabe? Então, presta atenção nisso também. Tipo, tem que existir uma intenção por trás. Também isso é uma coisa que eu vejo muito no meu relacionamento com o Nicolas. É um relacionamento saudável porque a gente teve a sorte ou o destino de... A gente tem uma intenção muito convergente, assim, tipo... os dois queriam ter um relacionamento de amizade. Nós dois tínhamos visões muito parecidas com relação a esses problemas, a essas questões, esses papéis, por exemplo. A gente tinha visão muito parecida do que deve ser um relacionamento. Eu vou pegar a... Lembra quando a gente tava falando... Eu não sei. É porque eu não sei mais as coisas que a gente falou nesse vídeo ou que a gente falou no outro vídeo. No vídeo que a gente fez sem microfone. Mas fala, talvez eu lembre. A gente falou que o problema que a gente via agora na militância... Eu acho que eu falei nesse vídeo. Que lógico que é sim. difícil. Que é a coisa coletiva e tem que ter a conversa. Isso. Mas o que você está dizendo aí, de pessoas que desde a juventude já percebem que são pessoas que têm mais curiosidade de entender por exemplo, você já sabia desde 15 anos, 14 anos. Outras pessoas, eu tô pensando aqui, outras pessoas que a gente conhece, por exemplo, Lincoln, nosso primo. Sim. Também, já desde muito cedo. E eu tô pensando, são as experiências individuais dessas pessoas que vão fazer a diferença. Dessas pessoas serem curiosas através disso ou não. Então é um exemplo de uma coisa que começa coletiva e que influencia a nível individual. Porque, por exemplo, se eu disser assim, Arthur, o que foi que te influenciou pra tu ter essa curiosidade? Talvez você diga, porque eu cresci... Você sempre cresceu muito rodeado de mulheres. Lincoln foi por quê? Por causa disso daqui. No meu caso é porque tem a sexualidade. Eu acho que eu sempre tive... Eu nunca me encaixei no então, molde de de masculinidade, naturalmente. Eu acho que Lincoln, também pra explicar para as pessoas, Lincoln, nosso primo, que é um menino hétero, mas ele é, tipo, sei lá, eu não sei nem como dizer. Anda com os não viados. É machão, que é só isso, é só... Pronto, pronto. Anda com gays. Ele não é hétero Não, top. isso, né? E pronto, né? Porque você dizer isso pra nossa realidade em Campina Grande já é uma... Isso, anda com os gays. Andar com gays. Tem tatuagem. Ter tatuagem, sei lá, ter um brinco. Pronto. Usar camisa rosa. Você pode... Tipo isso, mas eu acho que ele também... Agora, realmente, eu teria curiosidade de perguntar a ele. Qual foi... O que ele acha que foi a coisa... Porque na minha cabeça, quando ele tinha 15 anos, por exemplo, eu acho que ele se encaixava. Ele gosta de futebol. Ele joga futebol. Mas, tipo, qual foi o elemento que fez com que ele... Realmente, não sei. Mas o que eu ia dizer foi porque... Eu acho que isso eu falei em outro vídeo, eu não falei nesse ainda. Que eu li o artigo dizendo que essa é a primeira vez, depois de não sei quantos anos, que tem mais machismo entre os jovens do que entre os mais velhos. O que eu quero dizer com isso é que essa tendência, porque tá tudo muito polarizado, faz com que seja ainda mais difícil ter situações individuais em que as pessoas vão ter experiências que vão fazer com que elas sejam curiosas pelo sistema e como fazer pra sair desse sistema. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Total. Tipo assim, a gente tá vendo que já tem mais jovens hoje em dia sendo socializados por causa, principalmente no artigo, né, dizia, das redes sociais, por causa do algoritmo. Então você consome um vídeo, é jogado vários vídeos, por causa da polarização política que tá acontecendo agora no mundo, e dessa divisão de tipo assim, homens héteros são horríveis, essa divisão, homens héteros são horríveis, Mulheres são maravilhosas. mulheres Então, são maravilhosas.
E aí, isso dificulta ainda mais, além de ser uma coisa coletiva, dificulta ainda mais dessas pessoas terem experiências individuais que vão fazer com que elas sejam um pouco mais curiosas Da experiência do outro, da né? experiência do outro. Eu acho que isso de polarização também, sabe o que é? Eu acho que eu também tenho esse problema com a militância hoje em dia. Eu acho que é porque, isso aí que você disse, a gente tá confundindo as questões coletivas com as questões individuais. E eu também acho que tem situações que o identitarismo tá, tipo assim, entrando em situações individuais que não tem nada a ver. O que eu quero dizer com isso é, tipo, quando você vai falar de uma forma sociológica, óbvio que faz sentido você agrupar todas as mulheres e você dizer, as mulheres passam por isso e isso. E os homens passam por isso e isso. Só que quando você tá lidando com seres humanos individuais, não é necessariamente assim. Tipo, os fenômenos têm formas muito diferentes de se expressar na vida de um e na vida de outro. E eu acho que o que acontece é, a internet deu a possibilidade que você tem como as empresas e o algoritmo por trás, ele quer oferecer exatamente o que você quer ouvir. Então, o que eu acho que acontece, por exemplo, se você é uma mulher e você tá passando por problema com relacionamento, você começa a pesquisar, só vai aparecer coisa pra você explicando que o machismo, que os homens são assim, assim, assado, que as mulheres sofrem isso e aquilo. Então você fica com aquela raiva, tipo, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Um homem vai passar pela mesma coisa. Porque quando um homem... O contrário, ele vai começar a ler agora coisa dizendo que o problema é que as mulheres são assim, assim, assado. O feminismo que o feminismo fez isso e isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele também acha que tudo que ele tá vendo... Tipo, eu também não tô querendo igualar as duas coisas, gente. Não tô querendo dizer... Mas o que eu quero dizer é assim... Falta uma ponte. Isso. Pronto, é como se fosse parte da discussão. Você não falou, os homens colocam as mulheres... Ou as mulheres estão numa prateleira por conta do machismo. Tá, como é que a pessoa resolve isso? Como é que eu resolvo isso na minha vida individual? Porque agora que eu fui educada, sei o que acontece, como é que eu... Sabe? Como é que eu vou unir as duas coisas? Porque eu sou uma mulher que estou sendo subjugada pelo machismo, pelos homens, mas ao mesmo tempo eu quero ter um relacionamento com um homem. Isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu não falei nesse vídeo, mas eu falei no outro, que eu sofro muito isso. Que às vezes a contradição que eu quero ser feminista e ao mesmo tempo eu quero querer um relacionamento. E às vezes eu me julgo por querer um relacionamento, porque eu fico, tipo, sei lá, tô no momento e eu digo, eu queria um relacionamento com alguém. E ao mesmo tempo eu fico, eita, mano, não é pra tu querer um relacionamento, você não precisa disso, tipo, entendeu? Eu me julgo. Eu não tenho, não passo por isso, né, mas, porque são realidades diferentes. Mas eu penso nisso às vezes com relação à homofobia, que é o que eu falei antes, que eu vivo eu me sinto muito sortudo, ou sei lá, de não precisar, eu sinto que eu não preciso aceitar a homofobia. Eu não convivo com ela, entendeu? Eu sei que existe na sociedade, óbvio, mas eu não... Que é isso o desafio. Você tem a sorte de Só que pra você, de escolher me sair. Eu acho que pra mulheres héteras, por isso que... Pronto, é isso que eu digo, gente, que realmente é muito difícil pra vocês, mulheres héteras. Porque como você é mulher, mas ao mesmo tempo você é hétera, você não tem como se sair completamente da situação. Você vai aprender sobre os males do machismo, mas ao mesmo tempo você quer ficar com um homem, no final, com um homem hétero. Ou bissexual, no final da história, né? No final de tudo. Então, é um pouco diferente, porque às vezes, por exemplo, quando eu tô lendo ou vendo notícias sobre homofobia, eu fico, graças a Deus, eu não tô nesse espaço. Não tô... Assim, eu ainda tenho que lidar em termos de sociedade, tipo, trabalho, possivelmente. E que aqui tem menos homofobia do que no Brasil. Tem menos. Não sei em Portugal, né? Vou te dizer, eu acho que é bem diferente. Eu acho que no Brasil é mais violenta, a homofobia é um pouco mais violenta, sim. Eu acho que aqui tem, mas é mais velada. E por ser mais velada, é uma coisa que... E eu acho que o principal é porque no Brasil, pra mim, né? No meu ponto de vista, ou na minha vivência, no Brasil eu sou lido imediatamente como gay. Qualquer lugar que eu for. Aqui não. Então aqui tem muito lugar que, tipo, no meu trabalho, e eu já perguntei às pessoas, tipo... Porque pode ser que tenha gente que diga não. Mas aqui é diferente, eu acho, essa questão. Então, como a homossexualidade não é uma coisa... É diferente de, tipo, racismo, por exemplo. Você não tem como esconder. Ou você não tem como omitir. Tem muita situação, por exemplo, que eu passo no trabalho que eu nem tenho como dizer que a homofobia foi uma questão ou não, porque a pessoa nem sabia da minha sexualidade ou não era uma... Eu sei que não foi uma presunção dela. Eu acho isso no Brasil diferente. No Brasil,
Se eu chegar numa pessoa e disser, fulaninho que trabalha contigo é gay, sempre a pessoa vai ter uma opinião. Que existe isso no Brasil. O povo sempre tem uma opinião, se aquela pessoa é gay ou não é. Aqui, eu acho que existe mais essa coisa de alguém dizer assim, fulano é gay, e você dizer, não sei. Sei lá. Foda-se. Tá entendendo? Aham. Então, isso eu acho que é muito diferente. Mas o que eu disse antes é isso, que me dá pena das minhas exes, porque eu consigo, na minha realidade, eu acho que, com relação à homofobia, você consegue mais meio que se abster, sabe? Dizer assim, eu simplesmente não vou, eu simplesmente não preciso conviver com isso, com pessoas que têm essa... E para as mulheres eu acho um pouco mais desafiador isso, porque para você encontrar, para você totalmente viver livre do machismo, tipo, não sei, eu acho que nenhuma das suas convidadas até hoje consegue dizer que vive livre, tipo... Não, muito pelo contrário. Então... Pelo menos em relacionamento, tipo, na vida não tem como, porque... outra coisa, minha sei questão lá, de trabalho. seu chefe é machista. Não, isso já é Começa uma coisa... daí. Pois é. Não, Então, realmente é totalmente diferente a situação. Porque também, pra mim, mesmo eu sendo gay, mas eu ainda sou homem. E eu vejo que isso também é uma vantagem, um privilégio em várias situações. Com certeza. Com certeza. Ou seja, não tá fácil pra gente. Vamos finalizar numa Vamos finalizar coisa mais por uma esperançosa. nota mais positiva. Então, pois é. Porque, como a gente tava falando, de relacionamento saudável, vamos voltar para o tema que a gente começou, que foi de relacionamento saudável. Que é super possível. Tipo, independente de ser hétero, independente de ser homo. Independente de ser hétero, de ser gay, tipo, é super possível. E é isso. Eu vou falar uma coisa esperançosa, encerra pra tu. encerrar numa nota esperançosa. Gente, eu acho assim, o que eu posso dizer da minha perspectiva é que, às vezes, eu acho que às vezes a gente pensa assim, a gente pensa nos nossos defeitos como se os nossos defeitos impedem a gente de ter um relacionamento saudável. Porque se eu não posso trazer as coisas boas, então também que moral eu tenho pra cobrar coisas boas da outra pessoa? E o que eu quero deixar aí pra vocês é que eu particularmente não acredito em alma gêmea, mas eu acredito sim no encontro de duas pessoas que têm defeitos, mas que por algum motivo se apaixonaram, e aí essa é a fase inicial que a gente falou antes da paixão avassaladora, e que decidem como se fosse abraçar os defeitos do outro. Não é que eu vou aceitar e, né, você vai ter os seus limites e tal, mas eu vou abraçar e pensar assim, é como se você vai pegar o teu defeito e vamos nós dois juntos enfrentar os meus defeitos e os teus. E aí vai ser muito difícil pra mim, porque agora eu não só tenho os meus defeitos, como eu tenho os meus e os seus pra ter que encarar. Mas, por outro lado, eu também tenho uma dupla pra me ajudar a lidar com os meus defeitos. Tá entendendo? E você sentir que você pode ser 100% você. E você sentir que você pode ser 100% você. E that's the point. Tipo, esse é o ponto de você ter um relacionamento. Exato. Então, isso é o que eu acho que eu posso deixar de coisas mais esperançosas. Tenham fé que isto vai existir. Por quê? Não é que vai precisar chegar uma pessoa perfeita na sua vida. E nem Pelo que você seja perfeito. E nem você vai ter que virar perfeita pra você ter um relacionamento saudável. Pelo contrário, você só vai ter que alinhar uma pessoa que também tem muitos defeitos, mas que ela tá disposta a enxergar os defeitos dela e os seus como, tipo assim, nós dois contra essas coisas. E não o meu defeito contra o seu defeito. Isso. Ou tipo, eu contra os seus defeitos e você contra os meus defeitos, entendeu? E essa coisa assim, pronto, é isso que eu acho que é a mensagem mais esperançosa. É isso que eu acho também que eu espero que exista mais na sociedade. Tipo, essa segunda fase da militância. Tipo assim, o machismo é muito ruim. Tá, e aí muitas mulheres falando sobre machismo. O que é que os homens têm a dizer sobre isso? E como é que você... Por isso que eu não gosto também desses vídeos que tem no YouTube, que é muito, muito famoso, de debate. Tipo, um homem contra 20 feministas, pra dizer a opinião. Porque é só mais do mesmo, entendeu? Mais das mesmas discordâncias. E reforça a luta, diferença. Que é tipo, quem sofre mais, eu ou você? Isso. E eu queria ver mais, tipo, conversas que conseguissem montar uma ponte, assim, entre... Ok, nós temos pontos de vista totalmente diferentes. No canal. Quem sabe? Obrigada. Ai, te amo. Também. Bom, beijo, gente. Fiquem ligados que tem mais, vocês já sabem. Amei estar aqui no canal. Beijo, até a próxima.